Olá pessoal, estamos encerrando o nosso trimestre com a última mensagem que trouxe como tema a salvação eterna. Acho que foi um tema muito interessante, nós aprendemos muitas coisas acerca da salvação, desde lá do início do plano criado por Deus, passando por cada passo da salvação, como foi que Deus construiu esse plano maravilhoso para nos salvar. Hoje, nessa última mensagem, eu quero falar com vocês sobre o plano de Deus para a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Vamos lá? Diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vamos entender um pouquinho mais desse texto hoje. Mas eu quero, antes de entrarmos nesse texto, eu queria pensar em três coisas com vocês rapidamente. Primeiro, Deus tem um plano eterno e perfeito. Nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Aliás, nada que acontece no mundo acontece por acaso. Ah, mas essa pandemia, tudo que está acontecendo, nada é por acaso. Deus tem um propósito, Deus sabe muito bem o que está acontecendo, nada pega ele de surpresa. Segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus já determinou o fim desde o começo. Nós lemos aí no nosso texto que Deus tinha escolhido algumas pessoas e essas pessoas ele justificou e essas pessoas ele glorificou. Quando falamos de glorificação, estamos falando de futuro, de algo que vai acontecer ainda lá na frente. Mas o plano de Deus é perfeito. Ele está desde o começo até o fim, tudo já arquitetado por Deus. Terceira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos apresenta seu plano. Paulo, nesses dois versículos, ele nos mostra os detalhes do plano de Deus. Esse plano vai de eternidade a eternidade. Ele começa antes do tempo e avança rumo à eternidade. Vamos tentar entender alguns detalhes desse plano na mensagem de hoje. A primeira coisa, quando nós lemos no versículo 29, diz que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos entender um pouquinho mais. Veja que logo na primeira frase do versículo 29, ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu. O que significa isso? Significa dizer que Deus conheceu você de antemão. Quando foi que Deus me conheceu? Ah, no dia em que eu fui gerado pelo meu pai e a minha mãe? Não. Ah, no dia que eu nasci? Não. Ah, então a partir da minha conversão é que Deus me conheceu? Não. Então quando foi que Deus me conheceu? Deus me conheceu na eternidade. Você sabia disso? Ele diz, antes que houvesse mundo, você já estava no coração de Deus. Deus conheceu você antes de ele lançar os fundamentos da terra. O verbo conhecer aqui é bem mais profundo do que simplesmente conhecer a outra pessoa. Tem a ideia aqui de amar. É a mesma palavra usada em Gênesis 4:1, quando diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. Então Adão amava Eva. Deus conheceu você intimamente quando você ainda não existia. Você foi concebido na mente de Deus mesmo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Há filhos que podem não ser programados pelos seus pais, mas você foi programado na mente de Deus muito antes dos tempos eternos. Então é preciso eu entender isso. Deus conhece você muito bem. Ora, se Deus me conhece muito antes de eu ser formado, logo ele sabe muito bem quem eu sou. E isso é importante, porque algumas pessoas tentam enganar a Deus, tentam ser aquelas pessoas que elas não são. Nunca tente enganar a Deus, você nunca jamais vai conseguir. Seja quem você é, não procure imitar pessoas, imitar o que os outros fazem. Deus fez você especial, você é especial do jeitinho que você foi criado. Se Deus quisesse você diferente, adivinha só,
Você acha que ele não teria feito você diferente? Então, muito cuidado. Claro que nós somos a cada dia transformados por Deus. A cada dia Deus quer trazer a cada um de nós a semelhança de Cristo, não a semelhança de outras pessoas. Eu sou o Watson. Se Deus quisesse que eu fosse o Francisco, o Antônio, o Gilberto, ele teria me feito como o Francisco, como o Antônio, como o Gilberto. Não, ele me fez como o Watson. Quantos Watson existem na face da Terra? Eu. Então, precisamos entender isso. Deus me conhece muito bem. O que nós agora precisamos fazer é lutarmos para cada vez mais sermos a semelhança de Cristo, não a semelhança de outras pessoas ao nosso redor, tá bom? Outra coisa importante, Deus quer relacionar-se com você. Não foi você quem amou a Deus primeiro, foi Deus quem amou primeiro. Não foi você quem descobriu a Deus, foi Deus que encontrou você e restaurou a sua sorte. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem escolheu você. Nesse plano maravilhoso, nós precisamos entender essas verdades. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então, temos aqui uma segunda aplicação importante para a nossa vida. Você quer se relacionar com esse Deus que escolheu você? Porque Ele quer se relacionar contigo. Como é bom ter um relacionamento com alguém que nos conhece muito bem. Então imagina só, além de me conhecer muito bem, Deus não te disse assim, saia daqui, saia de perto de mim, eu sei muito bem quem você é. Não, Deus não fez isso. Deus disse, eu conheço você muito bem e eu quero me relacionar com você. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ter um relacionamento com você profundo, ao ponto de você ser meu filho. Isso é maravilhoso demais. Precisamos entender também no versículo 30, quando ele diz, vamos voltar lá para o nosso versículo 30, quando ele diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Primeira coisa que eu preciso entender. Primeiro, o significado dessa palavra predestinar. O que significa isso? Predestinar significa destinar previamente alguma coisa. Então, a eleição de Deus foi eterna. A escolha de Deus não foi um plano B, porque o plano A não funcionou, fracassou. Sabe, é assim. Deus fez o homem perfeito, mas aí o homem pecou, né? Então, Deus teve que fazer um plano B. Não. Deus já sabia que o plano A, eu não vou nem chamar de plano A, porque tudo é um plano só para Deus. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que sim, ele ia necessitar de um Salvador lá na frente. Então não foi uma decisão de emergência que Deus fez para reparar algo que tinha sido frustrado, algo que tinha dado errado. De jeito nenhum. Deus escolheu você antes dos tempos eternos. Vamos lá para 2 Timóteo 1:9. Olha só o que diz. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Olha o que diz. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso é maravilhoso, saber que Deus nos conheceu, Deus já tinha preparado tudo muito tempo antes. Lá em Efésios 1:4, vamos lá para Efésios 1:4. Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus escolheu você antes de fundar o mundo. Olha como você é importante para Deus. Você já pensou nisso? Você foi escolhido antes mesmo que Deus construísse o mundo. Mas não para aí não. 2 Tessalonicenses 2:13. Vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. A gente lê assim. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Deus escolheu você desde o princípio. Antes de Deus determinar criar os céus e a terra,
Ele já havia determinado amar você, escolher você e levar você para o céu. Isso é algo maravilhoso. Você é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Que tal também, e aqui eu quero fazer uma aplicação bem direta no seu coração, eu queria que você pensasse, que tal se Deus também fosse especial para você? É um desafio legal, né? Como você pode tornar Deus especial para você? De várias formas. Ele sendo prioridade na sua vida, você buscando uma vida que realmente alegre a Deus, que Deus possa ficar contente com o seu dia a dia, com aquilo que você faz, com aquilo que você diz, com aquilo que você pensa, com aquilo que você olha, com aquilo que você escuta. Olha, nós temos muitas coisas para fazermos se nós quisermos realmente que Deus seja especial nas nossas vidas. A segunda coisa que nós precisamos entender é que a eleição de Deus foi incondicional. O que é isso? Primeiro, Deus não escolheu você porque Ele previu que você poderia crer nele. Ah, Deus sabia, né, que eu ia crer nele, logo Ele foi e me escolheu. É isso? Nada feito. A fé não é a causa da eleição, mas o resultado da eleição. Existe um autor chamado João Calvino que ele diz que a eleição é a mãe da fé. Veja quanto a eleição é importante. Segunda coisa, Deus não escolheu você por causa das suas obras. Ao contrário, Deus escolheu você para as boas obras, porque as obras que nós temos, infelizmente, não são obras boas. A Bíblia diz, lá em Efésios 2:10, que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não nos escolheu porque nós fazíamos o bem. Ele nos escolheu para fazermos o bem. E outra coisa também, Deus não escolheu você por causa da sua santidade. Ao contrário, Deus escolheu você para que você seja santo. Foi o que nós lemos lá em Efésios. Então Deus quer que você seja santo. A santidade não é a causa da eleição, mas é a consequência. Uma vez que eu sou salvo, eu passo então a buscar a santidade. E quarto, Deus não escolheu você por causa da sua obediência. Ao contrário, Deus escolheu você para a obediência. Olha o que diz lá em 1 Pedro 1 e 2. Vamos lá, abrir 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O que é presciência? Presciência é conhecer o futuro. Então Deus escolheu você independentemente das suas qualidades e dos seus defeitos. Independente disso. A causa da sua eleição está no amor de Deus e não nos seus merecimentos. Deus me ama, por isso Ele me escolheu. Precisamos entender também que a eleição de Deus tem um propósito. A eleição não deve servir de propósito para pecarmos, pelo contrário, deve servir de motivo para cada vez mais eu buscar a santidade. Veja que no versículo 29, lá de Romanos 8, nós lemos que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. O grande projeto da eleição divina é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Não é apenas de nos levar para a glória, mas de nos tornar semelhantes ao Rei da Glória. Isso é fantástico. Santidade agora é o meu alvo. Deus não viu bondade em você, mas a palavra de Deus nos ensina a bondade. Deus não viu santidade em você, mas lhe ensinou a como ser santo. Verifique nas passagens, nas páginas da Bíblia, verifique quantas e quantas passagens nos ensinam como nos tornar santos. Esse agora deve ser o seu alvo. O seu alvo não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, não é casar, ter filhos e isso. Não, não, não. Você deve fazer, pode fazer tudo isso, não estou dizendo que nada disso é errado, mas com um alvo muito superior, olhando sempre para cima. Eu devo me casar em santidade, eu devo ter filhos em santidade, eu devo ter emprego em santidade, eu devo ganhar dinheiro em santidade.
tudo que eu vou fazer, eu devo buscar cada vez mais a santidade. Falamos muito de santidade há poucas semanas atrás. Lembra que santidade o que é? É cada vez mais eu me separar das coisas desse mundo e me purificar para Deus. Esse é o meu alvo agora. Eu preciso lutar cada vez mais para me tornar uma pessoa santa. Precisamos entender também que nesse plano maravilhoso criado por Deus, foi Ele quem chamou você para a salvação. Nós lemos, eu quero repetir de novo o versículo 30, quando ele diz, vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 30, né? Nós já lemos que ele nos predestinou, mas ele diz, a esses também chamou. Foi Deus que nos chamou. Foi Deus que lhe abriu o coração. Nosso coração estava fechado para Deus, mas ele foi lá e abriu o nosso coração. Foi Deus que lhe deu arrependimento para a vida eterna. Você não se arrependeu sozinho. Eu resolvi me arrepender dos meus pecados. Não, foi Deus que deu esse arrependimento para você. Foi Deus que lhe deu a fé salvadora. Essa fé que você tem em Cristo foi dada por Deus. E foi Ele quem te justificou. Você, aos olhos de Deus, pessoa pecadora, uma pessoa distante, uma pessoa que merecia era o inferno. Mas Deus trouxe você e disse assim, agora ele é uma pessoa justa. Justa em Cristo, porque Cristo pagou por todos os seus pecados. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. É um chamado maravilhoso. E esse chamado é um chamado eficaz. Eu preciso entender que o chamado de Deus é eficaz. Jesus disse, todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Se Deus não nos chamasse, jamais o buscaríamos. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Nós não procuramos amizade com Deus. Deus é que procurou amizade conosco. Voltando ao nosso texto lá de Romanos 8:30, nós já vimos que ele nos predestinou, ele nos chamou, mas ele diz, aos que esse chamou, ele também justificou. O que significa isso? Deus justificou você de todos os seus pecados. A justificação é um ato legal. O que é isso? A justificação não é um processo, é um ato. Ele não acontece dentro de nós, mas fora de nós. Ela não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Em segundo, a justificação nos livra da condenação dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos somos pecadores e que não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que seja justo diante de Deus. Deus exige perfeição para entrar no céu. Você não é perfeito. Para entrar no céu, você não pode ter nenhum pecado. Por isso é que a justificação se faz necessária. Em terceiro, a justificação é mais do que perdão. Por quê? Imagine só se eu tivesse uma dívida. Digamos que eu tenho uma dívida lá de R$1 milhão. Aí chega alguém e diz assim, pronto, eu depositei R$1 milhão lá, sua dívida está paga. Isso é perdão, mas Cristo fez muito mais do que isso. Além de ele pagar a minha dívida, ele fez um depósito infinito na minha conta. Para quê? Para que sejam pagas todas as minhas dívidas que possam acontecer lá na frente. Então, Cristo não apenas pagou a minha dívida que era impagável, mas ele foi lá na minha conta e fez um depósito infinito. Ele depositou em minha conta a sua infinita justiça. Precisamos entender essas verdades. Por último, ele diz, lá no versículo 30, ele já tinha dito que ele tinha nos predestinado, ele já falou que ele tinha nos chamado, e no final do versículo 30 ele diz, aos que justificou, a esses glorificou. Deus te glorificou e vai te levar para o céu. Depois de tudo isso que Deus fez por você, Paulo não poderia ter terminado esse texto de outra forma, a não ser de uma forma que nos enchesse o coração na certeza de um futuro maravilhoso. Então ele coloca a glorificação interessante, que é no passado, já está consumado. Deus te glorificou, nem precisa se preocupar. Mas o que vai acontecer comigo? E tudo isso que está acontecendo no mundo? Não se preocupe não. O seu resultado é a glória. Você terá um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus Cristo.
Falamos muito sobre isso. É um corpo que não tem cansaço, não tem fadiga, um corpo que não vai ter envelhecimento, não tem rugas, não haverá mais dor, não vai ter doença, não tem lágrima, não tem luto, não tem pobreza, não tem miséria. É um corpo maravilhoso. Você terá um novo lar, isso é fantástico. Você vai então para a pátria celeste, para a casa do Pai. Aquilo que nem um ouvido ouviu, nem jamais ninguém viu, você vai experimentar por toda a eternidade. E por último, você terá uma gloriosa herança. Aqui nós temos cansaço, fadiga, dor, tristeza, frustração, injustiça. Não. Lá você vai receber a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória. Você vai para a glória e para o trono, pois você reinará com Cristo eternamente. Isso é maravilhoso. Paulo termina esse assunto fazendo 5 perguntas que não precisam de nem resposta. A partir do versículo 31, ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Que plano maravilhoso! Que plano perfeito! Eu quero encerrar essa série de estudos fazendo uma pergunta para você. Você faz parte desse plano? Se não, é muito simples. Chegue agora na presença do Senhor, peça perdão pelos seus pecados, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida e aí sim você fará parte desse plano maravilhoso do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, por cada estudo que fizemos acerca do plano de salvação. Um plano maravilhoso que Tu criaste muito antes da fundação do mundo. Obrigado por cada pessoa que Tu escolheu para fazer parte desse Teu plano. Como é bom sabermos que temos um Deus santo e justo, que tudo que Tu faz é perfeito. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te agradeço por todas essas coisas. Amém. Tchau, até a próxima.